Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Euda está bem e hoje é sexta-feira e nós vamos estudar na disciplina de História, certo? E o nosso tema da nossa aula hoje é de onde vieram os bisavós, tá? Quem são os bisavós? Os bisavós são os pais dos nossos avós. São os nossos bisavós, certo? Então, a tia Euda vai ler e você vai acompanhar a leitura com a tia Euda. É muito comum as pessoas mais velhas contarem histórias aos mais novos. Em alguns casos, avós se lembram de como os pais se conheceram, de onde vieram e como viviam. Os pais dos avós são os bisavós. Então, gente, é muito comum os nossos avós contarem história, né, de antigamente, como eram os pais deles, de onde eles vieram, porque nem sempre eles moraram aqui mesmo, né? Muitos vieram de outros lugares. Diversos povos saíram do local de onde nasceram e se mudaram para cá. Então, gente, nem todo mundo já morava aqui. Tem muita gente que saíram de outros lugares e vieram para o Brasil, tá bom? Por isso, a maior parte das famílias brasileiras possui histórias. Essa senhorinha, ela tá falando, para os netinhos dela assim. O meu pai veio da Itália. Então, o pai dela não era daqui do Brasil, certo? Então, ela tá dizendo para os netinhos que o pai dela veio da Itália quando era menino. Aqui no Brasil, se casou com minha mãe, uma mulher de origem africana. Então, a mãe dela também não era do Brasil, era de origem africana, o pai era de origem italiana e ela nasceu no Brasil. Então, teve a mistura de origem, certo? É como a tia falou aqui no primeiro, muitos deles saíram de outros lugares para o Brasil. No passado, havia apenas famílias indígenas morando no Brasil, que é quando a gente pergunta assim, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Os índios. Então, no passado, só vivia no Brasil os índios, tá? E foram chegando outros povos, tá? Com o passar do tempo, chegaram os portugueses, né? Que depois dos índios viverem aqui no Brasil, depois deles, o segundo povos que veio e segundos povos que vieram foram os portugueses. Depois chegaram os africanos. Os africanos, gente, eles vinham, a tia já até falou, em navios como escravos, né? Eles vinham trabalhar de graça, eles não recebiam dinheiro para trabalhar. Então, depois vieram os portugueses, depois os africanos, vieram os italianos, os espanhóis, os japoneses e outros. Vieram povos de todos os lugares. Até hoje, existem famílias formadas com integrantes de diversas origens. Será se a sua família tem essa mistura de origens? Você pode fazer uma pesquisa, você pode conversar com a sua vovó, né? Perguntar
de onde a mãe da sua avó veio, de onde o pai da sua avó veio. Você pode até ainda ter bisavó. Então, vocês podem fazer essa entrevista com eles. Vocês podem conversar com eles, certo? Aí aqui, todos são importantes. Não é só, gente, os bisavós, os avós, as mães, os pais que são importantes, não. Todo mundo em uma família é importante. E as crianças são membros importantes de uma família. Elas representam a continuidade desse grupo. Porque se não nascessem as crianças, como é que a família, o grupo ia continuar? Então, os nossos bisavós tiveram os nossos avós. Os nossos avós tiveram nossos pais. Nossos pais tiveram nós, né? E nós, eu, no caso, como sou adulta, vou ter filhos. E assim, gente, a nossa família vai crescendo e dando continuidade ao grupo que a gente pertence. É papel da família proteger, alimentar, educar as crianças, dando-lhes também muito carinho. No livro do Ético, no livro 3 do Ético, na disciplina de História, na página 7, nós vamos ler uma poesia. Você vai pedir ajuda para a mamãe ou para o papai ou para alguém que estiver na sua casa para ler a poesia que tem como título A Infância, tá? A Teuda falou aqui que as crianças são importantes, né, para o futuro do nosso Brasil. E na página 7, na disciplina de História, no livro do Ético 3, tem uma poesia muito bonita que tem como título A Infância. E essa poesia foi escrita por Olavo Bilac, tá bom? Como a Teuda falou também em uma aula passada, o sobrenome vem antes do nome próprio. Então, tem aqui Bilac Olavo, ou seja, o nome dele é Olavo Bilac, tá bom? Então, você vai pedir ajuda para a mamãe e para o papai para ler essa poesia para vocês. Vocês vão responder o livro do Ético bem caprichado, tá bom? Beijos e até segunda-feira, meus amores. Tchau!